Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Kalahari São Paulo. Aqui quem fala é Alan Cordeiro e o vídeo de hoje é um vídeo que tem sido, eu já prometi faz um tempinho, e ele tem sido bastante cobrado, não só por pessoas da minha equipe, né? Tem sido esperado por pessoas da minha equipe, mas também pessoas de outras equipes e o mais surpreendente, até pessoas de outras empresas, que é um vídeo fantástico que realmente está se fazendo necessário no mercado que a gente se encontra hoje, de multinível, né? Que seria as vantagens de um plano de marketing multinível onde os pontos acumulam. Esse vídeo aqui é bastante importante para que a gente coloque todos os pontos em relação a um plano de marketing multinível onde os pontos acumulam, onde a minha visão, eu posso afirmar que é uma evolução do antigo plano. A gente vai falar um pouquinho mais conforme vai estar passando esse vídeo, tá ok? A gente vai estar trabalhando com tópicos nesse vídeo. O primeiro tópico vai ser qual o tipo de plano com pontuações acumuladas falaremos. Como funciona o acúmulo de pontos? Isso é sustentável? Quais as vantagens do pontos acumularem? Empresas onde os pontos acumulam trazem graduações ilusórias? Esses são os tópicos que a gente vai abordar nesse vídeo de hoje. Vamos lá! Qual o tipo de plano com pontuações acumuladas falaremos? É muito importante a gente falar, que é o seguinte, deixar claro qual é o tipo que a gente vai falar agora, tá ok? Pontos acumulativos para a graduação. As graduações, de fato, dão vantagens no plano de carreira. Porcentagem de ganhos é maior conforme se cresce. Por que eu gosto de deixar isso aqui bem claro? Porque existem planos de marketing hoje no mercado onde existe acúmulo de pontos. Existem pontuações acumuladas. Só que o que acontece? Isso te dá um prêmio, isso te dá uma graduação que não dá uma porcentagem a mais no plano. Você simplesmente sobe, mas não tem uma vantagem nisso. Tá, ok? Existem empresas que têm esse perfil. Ou seja, acumula ponto, você cresce, mas não tem vantagem nenhuma em crescer. Você continua tendo os mesmos ganhos. Ou então acumula pontos só para você ganhar prêmios, mas para graduação os pontos ficam zerando. Ou seja, o plano que a gente vai tratar aqui, deixando bem claro, os pontos acumulam para graduações, tá ok? A gente vai focar em graduações, não é prêmio, tá? Porque tem empresas que, como eu falei, tem empresas que só te dá prêmio. Aqui a gente vai focar em pontos que acumulam para a graduação e graduações que dão vantagens reais, que é o exemplo que a gente está falando aqui. Porcentagens de ganhos sobem conforme a pessoa se gradua num nível maior. Vai subindo essas porcentagens, tá ok? Deixando claro essa parte, a gente já pode seguir. Como funciona o acúmulo de pontos? Isto é sustentável? Isso é uma coisa que é muito abordada por pessoas de marketing multinível. Eu já vi muitas pessoas de graduações muito altas que não conseguiram entender ainda como funciona o sistema de acúmulo de pontos. Então se faz muito necessário a gente entrar nesse tópico, que é de fato explicar como funciona. Vamos lá. Precisa, antes de qualquer coisa, entender como funciona esse sistema, pois ele é a evolução do sistema anterior, onde os pontos zeram em determinados períodos. A maioria das vezes é por mês, né? Como a gente sabe, os pontos que a gente tem em empresas com padrão mais antigo, como eu estou mencionando, vai lá, faz uma pontuação, né? Vamos supor, fez 10 mil pontos em janeiro. Em fevereiro, zera todos os seus pontos. E assim começa a somar de novo. Esse é o padrão antigo, é o padrão onde os pontos zeram, onde os pontos expiram, tá? Só que agora a gente precisa entender que esse sistema é uma evolução. Então tem que separar algumas coisas. Para entender, precisa separar o que é ponto e o que é dinheiro, pois pessoas acostumadas com o sistema antigo podem se confundir. Como assim pode se confundir, Alan? Eu já vi pessoas falando o seguinte: a partir do momento que o ponto acumula, então a empresa no mês que vem vai ter que pagar de novo por esses pontos. Não, aí que está a confusão. Os pontos eles acumulam, só que ponto é uma coisa, dinheiro é outra. Essa pessoa ela vai ganhar pela produção daquele mês, mas os pontos eles nunca vão zerar. A gente vai entrar em detalhes e vocês vão entender certinho como funciona.
Um sistema que acumula, diferente do sistema que zera, separa totalmente o que é ponto e o que é dinheiro, como eu acabei de mencionar. Sendo assim, os pontos vão acumular para sempre, mas é pago apenas pela pontuação do período, por dia, por semana ou por mês, tá ok? Então vamos supor, a empresa foi lá, acumulou 10 mil pontos, mês que vem vai começar contando com 10 mil pontos, só que nesse mês... Nesse primeiro mês você já recebeu pela produção da sua equipe, tá ok? E vai ficar mais claro no que a gente vai mostrar agora. A gente vai fazer um exemplo de dois sistemas. Um exemplo com um sistema com ponto que acumula e um exemplo com um sistema com ponto que não acumula, com ponto que zera. A gente vai, como se fosse duas empresas que a gente vai pegar, tá? E vai comparar. E aqui está aqui o exemplo de dois sistemas. Para fazer o exemplo, ambas empresas terão seu plano da seguinte maneira. A gente vai deixar dois planos com características iguais nas seguintes características. Para alcançar a primeira graduação, se deve bater 2.500 pontos, tá? Tudo isso para esse exemplo que a gente vai montar. Para alcançar a segunda graduação, se deve bater 9.000 pontos. Antes de bater a primeira graduação, se ganha 0% de ganho sobre os produtos, tá ok? Antes de você bater a primeira graduação, você tem nada, você tem 0% de ganho de produtos. Estando dentro da primeira graduação, se ganha 13% de ganhos da sua equipe. Então a gente vai usar esse exemplo para essas duas empresas. As duas empresas têm todas essas características. Só que a empresa da esquerda, da coluna da esquerda, os pontos zeram. E na direita, os pontos acumulam, tá ok? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo de João, tá? O João está numa empresa que zera pontos. João tinha, em janeiro, 5.000 pontos. Vamos pegar esse exemplo. João fez 2.000 pontos em fevereiro, tá? Em mês de fevereiro, em um mês, tá ok? Nesse mês de fevereiro, ele fez 2.000 pontos. João tem 0% de ganhos no plano desde o começo de fevereiro. Por quê? Porque no começo de fevereiro zerou os pontos dele. E em fevereiro ele alcançou 2.000 pontos. Não alcançou 2.500. Ou seja, ele tem 0% de ganhos. Logo, o João tem, no término de fevereiro, 0 pontos. Bem longe da próxima graduação. Porque depois que terminou fevereiro, mais uma vez zerou. Ou seja, ele ficou com 0 pontos no fim de fevereiro. E 0% de 2.000 pontos que foram arrecadados na sua equipe, foram movimentados na sua equipe, em fevereiro. Ou seja, ele ganhou 0% de 2.000 pontos. Ganhou R$0. Agora, vamos ver como seria o João numa empresa onde acumulam os pontos. João tinha em janeiro 5.000 pontos. João fez 2.000 pontos em fevereiro, em um mês. João tem 13% de ganhos no plano desde o começo de fevereiro. Por quê? Porque os 5.000 pontos de janeiro se mantiveram e ele continuou tendo a sua graduação. Então, logo João tem o término de fevereiro 7.000 pontos, bem próximo da próxima graduação. E 13% de 2.000 pontos, ou seja, R$260. Logo, João sai com muito mais vantagens aqui na empresa que acumula pontos, tá ok? Então vamos lá. 0% de 2.000 pontos, R$0. 13% de 2.000 pontos, R$260. Aqui está a grande vantagem dos pontos acumularem. As porcentagens não voltam. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quais as vantagens dos pontos acumularem, além do que a gente já falou? Agora a gente vai focar um pouquinho mais em detalhes, tá? Vamos lá. Quais são as vantagens dos pontos acumularem? Para você, qualquer pessoa consegue se graduar. Por que eu falo isso? Pessoal, existem pessoas no marketing multinível que tem anos de multinível e não consegue sair de tal graduação. Não consegue sair de uma graduação que ficou estagnada. Então, a partir do momento que você está no marketing onde as pontuações acumulam, você vai crescer. Tenha certeza disso, tá? Qualquer pessoa consegue se graduar. Não importa qual seja o seu nível de network, não importa qual seja o seu nível de conhecimento, de experiência, de qualquer coisa. Você vai fazer seu trabalho no seu ritmo e dependendo do seu trabalho, dependendo da sua mentalidade, dependendo de todos os seus fatores, simplesmente vai ser determinado o tempo. Pode ser que você vai demorar mais do que uma pessoa melhor,
nesses quesitos. Só que você vai chegar, tá ok? A partir do momento que os pontos acumulam, você vai chegar uma hora ou outra nas graduações que vocês querem, como por exemplo diamante, né? Muitas pessoas sonham com diamante, ficam às vezes até 2, 3, 4, 5 anos numa empresa sem conseguir chegar no diamante. Aqui, em pontuações acumuladas, é impossível você não chegar, porque os pontos vão continuar acumulando para sempre. Você sempre estará mudando de graduação. Essa é a segunda vantagem que eu vou citar. Você estará sempre mudando de graduação, mostrando mais crescimento e resultados ao círculo de contatos. A gente que é profissional de marketing sabe que mostrar resultado é algo muito importante. Então, a partir do momento que você está numa empresa onde os pontos acumulam, você sempre vai ter a vantagem de estar se graduando cada vez mais, cada vez em graduações maiores. Isso vai chamar a atenção do seu círculo, isso vai fazer sua network crescer cada vez mais, tá ok? Porcentagens de ganhos mais sólidas, pois graduações não voltam para trás. Essa é outra vantagem que me chamou muita atenção. Você chegou naquela graduação, por exemplo, você chegou a 13%, esses 13% não vão desaparecer. Você tem certeza que você vai ter uma porcentagem de ganhos da sua equipe. Isso faz total diferença. Isso faz realmente valer a pena qualquer tipo de movimentação que você tem na sua equipe. Se for uma movimentação pequena, beleza, você vai ter o seu ganho. Se for uma movimentação grande, melhor ainda, você vai ter o seu ganho, tá ok? E agora, vantagens pensando na sua equipe, para a sua equipe. Vamos lá. Retenção, pessoal. Pessoas graduadas tendem a continuar com a empresa, continuar com você, continuar na sua equipe. Pessoas graduadas naturalmente vão ter a tendência a continuar o trabalho. Ainda mais sabendo que elas estão mais próximas da próxima graduação, porque os pontos continuam acumulando. Então a retenção foi algo que me chamou muita atenção também para eu selecionar uma empresa onde os pontos acumulam. Outra vantagem, a base se sente mais próximo dos seus objetivos, logo o crescimento se potencializa. Você vai ter na sua equipe pessoas mais simples, pessoas que às vezes numa empresa onde os pontos zeram, elas não conseguem crescer de jeito nenhum, né? E aqui, com pontuações acumuladas, você vai edificar a sua base e você vai de repente conseguir até reviver pessoas que não faziam multinível mais, tá ok? Reviveu aquele espírito que a pessoa tinha de fazer multinível, porque a pessoa desistiu algum tempo atrás justamente por pontos ficarem zerando. Então aqui a gente tem uma vantagem de revitalizar essas pessoas, de edificar a base, de dar certeza para a nossa base que eles vão chegar nas graduações que eles querem. Porque, mais uma vez, porque é impossível não chegar. É impossível, porque vai continuar acumulando para sempre. Outra vantagem, todos de sua equipe rapidamente terão seus ganhos garantidos sobre produtos. Isso aqui também é muito importante, porque existem muitas pessoas que passam muito tempo sem conseguir se graduar na primeira graduação. Então o que acontece? A pessoa não tem nenhuma porcentagem nos ganhos de produtos. Isso é uma coisa que também diminui muito a retenção. Então a partir do momento que você tem um ponto que acumula, você vai ter várias pessoas na sua equipe que rapidamente vão ter ganhos sobre produtos. Isso fortalece muito a sua rede, faz uma diferença gritante. Realmente, a pessoa começar já a ganhar por rede é o que vai fazer ela já enxergar todo o potencial desse negócio, tá ok? Agora a gente vai citar um assunto que é muito debatido por pessoas que já entendem como funciona o sistema de pontuações acumuladas. Empresas onde os pontos acumulam trazem graduações ilusórias. Às vezes isso já pode ter passado pela sua cabeça, né? Só que aí a gente vai conversar e vai ser um pouquinho mais profundo. A resposta é não, pois graduações significam porcentagem de ganhos. Logo, tendo uma porcentagem fixa, sempre se terá uma vantagem real em estar graduado. Isso é uma coisa que tem que ser pontuado. Porque às vezes a pessoa fala assim, você vai chegar nessa graduação com pontos que acumulam, mas no outro mês não significa que você vai ter a mesma quantidade de movimentação. Pode ser que não. Só que você garantiu a sua porcentagem. Agora, se você vai ter uma produção gigante, vai depender do seu trabalho, tá ok? Só que a partir do momento que você manteve a sua porcentagem fixa, você já tem uma vantagem real em relação ao ponto que zera, tá ok? E a gente pode deixar isso bem claro relembrando aqui a nossa tabela anterior.
né? Por exemplo, aqui o rapaz fez a mesma coisa, o mesmo trabalho exatamente, não tem nenhuma diferença. E ele ganhou R$0 em um lado e ganhou R$260 no outro. Ou seja, é uma vantagem real. Não tem como negar, não tem como falar que não existe uma vantagem. Então não é ilusório, ok? É algo realmente sólido. E aí a gente pode entrar num outro assunto, que é o quê? Empresas onde a graduação zera, sim, podem gerar graduações ilusórias. As empresas onde as pontuações zeram é onde a gente encontra realmente pessoas que estão com graduações que só é uma ilusão, né? São graduações ilusórias. Por que eu falo isso? Como as graduações retornam a zero no final do mês, temos pessoas que somente batem a graduação uma vez, né? E são sempre considerados estando na graduação em questão. Então a pessoa vai lá, bateu a primeira graduação da empresa. Se ela bater apenas em um mês, ela vai ter lá, vamos supor que seja 13%. Ela vai ter 13% naquele mês. No mês que vem, ela já está com 0% e nem está batendo aquela graduação. Só que o que vai acontecer quando ela for subir no palco, qualquer coisa assim? Ela vai ser chamada como a primeira graduação. Ou seja, ela vai ser reconhecida como aquela graduação, só que ela não tem aquela graduação. Ela não tem aquelas porcentagens de ganho. Ou seja, aqui sim a gente vê uma graduação ilusória, tá ok? E outra, pessoas podem comprar os pontos necessários para serem reconhecidas, né? Isso eu já vi acontecer. Então o que acontece? A pessoa está lá na empresa, não consegue chegar em tal graduação, vai lá e faz uma compra gigante, né? Eu compro um monte de produto, bate aquela graduação no mês só para ficar sendo reconhecida como aquela graduação. Chegou no mês que vem, obviamente não vai chegar nela de novo, que ela comprou essa graduação. E aí o que acontece? Mais uma vez, volta as porcentagens para baixo e a pessoa está numa graduação ilusória. Pessoas podem segurar pontos em centros de distribuição para serem reconhecidas. É a mesma coisa do exemplo anterior. Só que aqui a pessoa usa a vantagem do centro de distribuição, porque no centro de distribuição você pode comprar produtos e, em vez de lançar o ponto na hora, segurar o ponto para uma outra oportunidade. Eu já vi casos de pessoas que seguraram 3, 4 meses, uma quantidade de produtos da rede inteira, para poder lançar no mês todo e assim chegar na sua graduação. Ou seja, aqui a gente tem mais um exemplo de graduação ilusória. Que no mês que vem o que vai acontecer? Ela não vai ter aquela porcentagem, ela não vai ser aquela graduação. Ela só vai ter aquele PIN, só vai ter aquele reconhecimento, mas vai ser uma graduação ilusória, tá ok? E aqui, para finalizar, pessoal, eu vou mostrar uma pequena tabelinha que mostra como faz diferença você ter uma pontuação que acumula. Como faz na prática mesmo, né? A gente vai usar aqui o exemplo da nossa empresa na parte de baixo e de cima as empresas que a gente tem no mercado, que a grande maioria os pontos zeram, ok? Vamos lá começar com esse exemplo. Vamos começar com as empresas lá em cima, né, que são as empresas onde os pontos zeram. Em janeiro, vamos supor que em janeiro você fez 15 mil pontos, beleza? Fevereiro você fez 15 mil pontos, março você fez 15 mil pontos, sua equipe está estabilizando. Abril, 15 mil pontos, maio, 15 mil pontos, junho, 15 mil pontos, julho, 15 mil pontos, agosto, 15 mil pontos e setembro, 15 mil pontos. Ou seja, a sua equipe fez exatamente a mesma pontuação todos os meses. Vamos ver o resultado? Em setembro, resultado final, setembro você tem 15 mil pontos no mês, tá? Você é prata, vamos supor aqui a graduação, que a gente colocou só para dar de exemplo, tá? Seria a média. A grande maioria das empresas seria essa segunda, vamos falar assim, a segunda graduação, que eu coloquei aqui prata só para ilustrar. Aproximadamente 10%. Aqui eu fui um pouquinho generoso. A grande maioria das empresas, a primeira graduação, a grande maioria das empresas, sim, né? A gente está mais ou menos em 10%. Mas tem muitas empresas também que a segunda graduação não chega a 10%. Então eu coloquei ali mais ou menos uma média, tá, pessoal? Então a pessoa está ganhando aproximadamente 10% de ganhos sobre a equipe. E é possível reduzir no mês seguinte. Por quê? Porque os pontos zeram, não é? Então o que acontece? No mês de outubro,
essa equipe pode ser que não façam essa pontuação e você não chega a 10%. Então, nesse exemplo aqui, ganhou 10% de 15 mil pontos, tá ok? Agora, olha a diferença numa pontuação que acumula. O exemplo aqui da nossa empresa, tá? Janeiro, 15 mil pontos. Em fevereiro, você já tem 30 mil pontos. É a mesma equipe, tá, pessoal? É a mesma produção. Em fevereiro você tem 30 mil pontos, em março tem 45 mil pontos, em abril você tem 60 mil pontos, em maio 75 mil pontos, em junho 90 mil pontos, em julho 105 mil pontos, em agosto 120 mil pontos, em setembro 135 mil pontos. O que significa que o resultado final você tem 135 mil pontos. Nesse mês, que está tudo acumulado, você é considerado diamante e 25% de ganhos sobre a sua equipe. E é impossível reduzir no mês seguinte, pois vai continuar somando, você só pode ir para frente, tá ok? Pessoal, da minha parte é tudo isso, tá ok? Foi um grande prazer estar fazendo esse vídeo. Eu sei que é um assunto que ele é simples para algumas pessoas e ele ainda é um pouquinho complexo para algumas pessoas. Então, eu procurei abordar de uma forma dinâmica, de uma forma didática ao mesmo tempo. E se tiver alguma dúvida, pessoal, pode deixar aqui nos comentários. Se alguma coisa não ficou clara, alguma coisa falta alguma coisa para te esclarecer, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai comentar tranquilamente, a gente vai responder aqui para vocês, tá? E aí a gente vai, né, esclarecendo um pouquinho mais o que é essa nova, que eu acredito ser uma revolução no sistema de marketing multinível. Realmente os pontos acumularem é algo que faz a diferença na vida das pessoas, tá ok? Foi um grande prazer estar aqui com vocês, um abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo.